Para você que está aqui no canal do Palermo, chegando com mais uma entrevista bacana para você curtir, acompanhar. Aproveita, se inscreva aí no nosso canal, clica no sininho. Sempre que tiver vídeo novo, conteúdo novo, você vai ser avisado e avisada imediatamente. E compartilha aos seus amigos aí, tem muito conteúdo bom aqui no canal, muitas entrevistas, muito conteúdo voltado ao empreendedorismo, espiritualidade, negócios, cultura. E hoje a gente vai falar de livros com o Gesualdo Costa, que é palestrante, vem aí divulgando o seu mais recente livro. Tudo bom, Gesualdo? Seja bem-vindo. Boa tarde, Cláudio. Como eu disse anteriormente, é um prazer estar com você, um prazer estar com o seu público. Maravilha, a gente que agradece você estar aqui. Bom, vamos contar um pouco aí do Buscando o Eu Essencial, a construção de si mesmo, que você tem divulgado aí nas redes sociais e nas suas palestras recentemente. Como é que surgiu aí a ideia do Buscando o Eu Essencial? Como diz o meu amigo Ronel Barbosa, esse é o meu quarto filho, né? Eu que achava que nunca iria escrever. Eu tenho uma grande amiga aqui na região da Penha, de São Paulo, que sempre gostou e apreciou minhas palestras. E toda vez que ela me via, ela dizia: Gesualdo, escreve um livro. As coisas que você conta em palestras, as poesias que você compõe e que você declama. Põe no livro, porque senão a gente acaba desencarnando e fica tudo perdido. E aí um dia eu comprei a ideia e escrevi meu primeiro livro, Conversando sobre a Vida. Depois veio Felicidade, Onde Estará? Depois eu escrevi Deus, que é um acróstico, Deus na vertical, escrito Deus, Espírito Universal Supremo. Eu achei que ia parar por aí, a trilogia, né? Mas agora saiu o livro Buscando o Eu Essencial, a construção de si mesmo, Cláudio. Porque na minha vida inteira eu sempre acreditei no potencial humano e no aspecto divino que todos nós temos também, não é? Eu sempre fui muito religioso, era coroinha na minha infância, fui sacristão na adolescência, ajudava meu padre lá, mas a minha igreja não respondia meus questionamentos. Eu tinha muitas inquietudes espirituais, eu não acreditava piamente em vários dogmas que a religião me impunha, então eu não estava satisfeito. Hoje, no Espiritismo, eu encontrei todas as respostas. E aí, estes livros que eu já escrevi contam muito de mim mesmo, do que eu encontro em mim mesmo, um pouco na literatura sagrada, nas escrituras sagradas, mas principalmente na minha análise de mundo, né? Então saiu esse livro, esse último, Buscando o Eu Essencial, a construção de si mesmo, porque o nosso destino está em Sim. nossas mãos. Com certeza. E as pessoas que quiserem conhecer esta e as outras obras, o contato é direto com você ou tem um link? Direto, pode ser direto comigo. Eu não sei se ainda tem algum livro do Felicidade Onde Estará lá na Boa Nova de Catanduva, na editora, né? Porque eu tenho pedido muitos exemplares para vender em palestras, né? E me parece que já essa edição já se esgotou. Mas esse Buscando o Essencial é comigo. Se a pessoa me ligar, eu tenho vendido em palestras, né? Eu mando para a pessoa com o maior prazer do mundo. Agora, dentro desse tema, Gesualdo, o que que as pessoas mais te perguntam nas palestras quando você está abordando essa questão aí do eu, da evolução, da espiritualidade? Me perguntam como foi que eu cheguei à conclusão de que nós temos Deus dentro de nós, né? E eu explico que a própria ciência mostra através da arqueologia da história do próprio planeta que nós já fomos simples e ignorantes, mesmo como a doutrina espírita nos apresenta. Simples em moralidade e ignorantes no saber. A história mostra os homens da caverna, os homens da idade da pedra, que muitos eram nós que estávamos lá, simples e ignorantes. Hoje, olhando o mundo do jeito que vemos hoje, vemos que houve uma evolução muito grande. E Deus não iria privilegiar-nos em detrimento daqueles outros lá do começo. Então eu chego à conclusão que aqueles lá do começo eram nós mesmos que viemos evoluindo até o momento. Então Deus nos criou simples e ignorantes para içarmos voos em direção a Ele, né?
Porque o que é Deus, segundo a doutrina espírita? Inteligência suprema, não é isso? Causa primária de todas as coisas. Ora, se Deus é uma inteligência suprema do universo, e nós somos, de acordo com a pergunta 76 do Livro dos Espíritos, seres inteligentes da criação, de onde vem esse ser inteligente da criação, senão da inteligência suprema? Então, no sentido espiritual, nós somos filhos de Deus. Isso é indubitável do meu modo de ver. Então, nós vamos evoluindo, a própria vida, a própria Terra, a história da Terra mostra isso, a evolução em que o mundo se apresenta e vai continuar evoluindo, né? Então, é baseado nesse conceito que eu escrevi esse livro e eu explico para as pessoas. Nós nascemos simples e ignorantes, mas precisamos criar as asas do saber e do amor. Porque sem essas duas asas não dá para voar em direção de Deus. Um pássaro não voa com asa só. Porque somente o saber não dá sabedoria a ninguém. Porque o saber, segundo Paulo aos Coríntios, o saber incha, o amor edifica. O amor sozinho você não consegue voar. Porque o amor, se estiver sozinho, ele fica ingênuo, fica um amor bobo. Então, é somente as asas do amor e do saber para você alcançar sabedoria para voar em direção de Deus, né? Eu explico isso porque a maior dúvida das pessoas é como é isso? Como eu tenho que fazer? Aí eu tenho que explicar para as pessoas que a dificuldade está em nos autoconhecer. De acordo com a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, que Kardec fala para Santo Agostinho, nós já conhecemos a veracidade dessa máxima, do conhece-te a ti mesmo. Mas a dificuldade está exatamente nisso, como fazê-lo? Aí Santo Agostinho entra em cena para dar a resposta de como ele fazia, não é isso? Quando ele esteve encarnado aqui na Terra. Então isso é antigo, sabe, Cláudio? Isso aí é de Sim. 2.600 anos atrás, ou seja, 600 anos antes de Cristo, os grandes sábios da Grécia já diziam isso, do conhece-te a ti mesmo. Até escreveram no frontispício do oráculo de Delfos, homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Então, essa informação de que nós devemos nos autoconhecer é muito antiga, não é de hoje. E é o que o Espiritismo tenta nos passar no Reforma Íntima, faça reforma íntima, cresça espiritualmente. É isso que o Espiritismo quer dizer. Nos mostra que nós devemos nos autoconhecer quando fala assim, reforma íntima. Sim. Agora, Buscando o Eu Essencial, a construção de si mesmo, livro recente do Gesualdo Costa, você tem feito as palestras e também colocado o livro aí à disposição do público. Mas você está pegando aí o público jovem também, que é um público que não lida mais com o físico, né? Está sempre no digital. Você fez uma versão digital ou pensa fazer Não, futuramente? futuramente pode ser que eu faça. Mas, como eu sempre gostei, eu sou das antigas, eu gosto muito do livro em si. Eu sei que os jovens, como você disse, preferem o mundo digital. Mas futuramente vamos pensar nessa possibilidade sim, para que essas informações cheguem a todo mundo que desejar obtê-las. Sim. Quanto tempo você levou para escrever esse livro, Gesualdo? Você falou que muitas das questões Ele tem são 20 coisas que você... capítulos. Eu escrevi esse livro, acho que em 6, 7 meses, mais ou menos. Cada capítulo girou em torno de uma semana ou 2 semanas para que ele ficasse elaborado. Eu ficava mentalizando, elucubrando pensamentos, tentando colocar as ideias em ordem sobre o capítulo durante a semana toda, e no sábado eu me sentava no computador e colocava é, na tela aquilo que eu havia mentalizado. Então, era mais ou menos entre uma semana ou duas eu escrevi um capítulo. São 20 capítulos, foi em torno de 6 meses ou 7 meses eu escrevi o livro. E para quem quiser te chamar aí para fazer palestras na sua instituição, no espaço de eventos, qual que é o melhor contato aí com você? Olha, eu tenho um canal no YouTube, Gesualdo Costa, Gesualdo Costa 3626, 3526, desculpa. Gesualdo Costa 3526, pode acessar. Gesualdo Costa no Facebook, Gesualdo, Gesualdo Costa 16 no Instagram, mas eu posso deixar também o meu WhatsApp, que é a forma mais fácil das pessoas entrarem em contato, que é São Paulo 11 9 9224 8224. Veja como é fácil. 9
9224-8224. Né? Então é mais fácil pelo WhatsApp. E aonde me convidarem, eu podendo, lá estarei, com o meu livro, levando a mensagem do livro, fazendo uma palestra com este mesmo título, palestra baseada no que eu escrevi, muitas coisas. E as pessoas têm gostado muito, Cláudia. As pessoas têm Legal. apreciado muito esse assunto. Que é algo que todo mundo está em busca, essa questão da construção de si mesmo, né? A própria doutrina espírita, durante um bom tempo, vem falando aí da tal da reforma íntima, que alguns gostam de atualizar como sendo ressignificando ali É, posturas e sentimentos. Então, você pegou aí um tema que realmente tá na moda, hein, Gesualdo? não é à toa que Sócrates e Platão fazem parte de um dos livros da codificação. Sócrates e Platão está lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque as ideias de Sócrates e de Platão corroboram com o que Jesus falaria depois de 300 anos. E hoje o Espiritismo também, porque a verdade é uma só. Não dá para mudar. Sócrates dizia que a verdade está dentro de nós e a luz também. Lá na frente, 300 anos depois, Jesus disse: a luz está dentro, brilha a sua luz diante dos homens. Interessante que Jesus um dia disse assim, Cláudia, buscai a É, verdade e a verdade vos libertará. Aí eu tenho questionado isso em palestra. Vocês já pensaram que verdade é essa a que Jesus se referia? Buscai a verdade e a verdade vos libertará? É a verdade das Escrituras Sagradas? Não. É a verdade dos bons livros? Também não. E qual é a verdade? A verdade que está dentro de nós. Agora, as Escrituras Sagradas, os bons livros, nos ajudam nessa empreitada, nos ajudam a encontrar esta verdade que está dentro de nós. Então, se o Espiritismo fala isso hoje da reforma íntima, é corroborando com o que Jesus disse, Sócrates disse lá atrás, os grandes sábios da antiga Grécia, os 7 homens mais inteligentes do planeta na época, que estabeleceram a frase: conhece-te a ti mesmo, conhecerás o universo e os deuses. Então, isso é muito antigo. E a gente ainda está pensando o quê? Entregando na mão só da espiritualidade que faça tudo por nós? Não. Nós temos uma responsabilidade muito grande em torno de nós mesmos. Né? Então, exato. olha, 300 anos antes de Sócrates, os 7 homens que eram considerados os mais inteligentes da Terra, na época, ora, e dizia-se que a Grécia, o mundo produzia homens e a Grécia produzia sábios. Era eles Tales de Mileto, Bias de Priene, Pítaco de Mitilene, Cleobus de Lindus, Misson de Quene, Solon e Chilon. Se reuniram e, em consenso, olha só, os homens mais inteligentes da época estabeleceram essa frase: conhece-te a ti mesmo. Muita gente pensa que essa frase é de Sócrates, mas não é. É que ele encontrava-se diariamente com essa frase no frontispício, na fachada do oráculo, porque ele entrava lá quase que diariamente, tinha uma amiga lá dentro chamada Pítias, que ele ia visitá-la sempre, e se deparava com essa frase. E Sim. fundamentou sua filosofia tendo como base o conhece-te a ti mesmo. Exatamente. Boa citação aí para os nossos internautas acompanharem e estudarem e ver a importância da filosofia. Você citou aí que tanto Sócrates quanto Platão estão aí dentro daquilo que as pessoas conhecem como conteúdo da doutrina espírita, né? O início ali com o livro dos Espíritos. Mas é interessante também fazer uma autoanálise do movimento espírita, que por mais que a gente divulgue os conceitos filosóficos e fale dos grandes filósofos do passado e que estão na origem, na base da doutrina, a gente vê ainda muitas casas espíritas que não têm essa visão filosófica e mantém ali o seu público muito que comandado, muito que refém do passe, refém de fenômenos mediúnicos, quando na verdade talvez a pessoa precisasse de uma busca aí do eu essencial para poder evoluir mais rápido. E olha, professor Cláudio, o Espiritismo, ele é o coroamento de tudo isso que eu falei, da filosofia antiga, dos ensinamentos do Cristo. O Espiritismo é o coroamento de tudo isso. É a pérola, é a cereja do bolo. Sabe por quê? Porque Jesus não disse tudo. Eu digo sempre assim: quem tem sua religião baseada somente nos evangelhos da Bíblia tem uma religião incompleta.
Ora, Jesualdo, como é que você diz isso? Eu disse, não, não sou eu que digo. Quem disse isso foi o próprio Jesus. Quando ele disse assim na Santa Ceia, eu tenho muito para lhes dizer, mas vocês não estão preparados. Então eu mandarei o Consolador, o Paráclito, o Espírito de verdade, que lembrará o que eu disse e dirá muito mais. Ora, se Jesus disse isso, ele estava dizendo que os ensinamentos dele ainda estavam incompletos, não tínhamos idade espiritual, intelectual para entendermos. Por isso que lá na frente ele iria mandar o Consolador. Então o Espiritismo, Cláudio, diante disso, é o coroamento de tudo isso, não é? Porque, e o mais importante do Espiritismo é que ele acompanha a ciência, passo a passo. Sabe por quê? Porque o Espiritismo busca a verdade. Não dogmas, mas verdade. Então ele diz assim: se um dia a ciência provar que estamos equivocados em algum ponto, a gente muda aquele ponto, porque a gente precisa acompanhar a ciência, que é um instrumento de Deus também. A ciência é um instrumento de Deus para nos ajudar. Verdade. Bom, fica aqui a dica para você que está acompanhando aí o canal do Palermo diariamente, o livro Buscando o Eu Essencial, a construção de si mesmo, com o Gesualdo Costa. Acompanhe ele aí nas redes sociais, ele já falou Instagram, Facebook, mas eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, aqui abaixo, e converse aí com o Gesualdo, leia o livro, compre o livro e discuta com ele aí mais questões que geram aí luz à nossa mente e à nossa espiritualidade também. E quem não está em busca do seu autoconhecimento na construção de si mesmo? Que, aliás, é uma coisa infinita, né, Gesualdo? As pessoas É. imaginam, a gente vai evoluir, chegar num patamar e não vai ter mais nada. Não, é infinito, né? Nossa, infinito, é para sempre, uma vez criados. Olha que beleza, que coisa mais linda que o Espiritismo nos passa. Não existe morte, só há vida, e vida em abundância, como o próprio Jesus falou. Há muitas vidas lá fora, há muitas moradas na casa do meu pai, há vida e vida em abundância. Tanto é que ele voltou depois do sepulcro, 3 dias depois, no corpo perispiritual dele, e passou mais ou menos 40 ou 50 dias ali convivendo com os apóstolos para provar-nos que não há morte, só há vida. Isso é muito importante para a gente. Então vamos seguindo eternamente rumo a Deus. Talvez nunca chegaremos a Deus, porque sempre é o supremo de tudo, mas vamos evoluir infinitamente para isso. Boa. Gratidão pela participação aqui no nosso canal. Sucesso cada vez mais aí, que venham outros livros, e parabéns aí pelo trabalho doutrinário aí com as palestras. Você não sabe a gratidão que eu tenho a você pelo convite, por esses momentos que estamos compartilhando essa ideia, e que Deus te abençoe, que Deus continue te dando força e equilíbrio para você continuar levando essa mensagem que você leva, que eu conheço muito bem, a todos nós. Muito obrigado, Cláudio, e que Deus te envolva com muita luz na sua jornada. Maravilha, a gente que agradece, Gesualdo. Olha, compartilhe, comenta aqui embaixo, se você já leu o livro, comenta aqui. Se você já assistiu uma palestra do Gesualdo, também comente aqui para que mais pessoas entrem em contato com o conteúdo que ele está levando aí por intermédio de palestras e também pelos livros. E se inscreva aqui no nosso canal. Vamos fazer essa grande rede do bem aqui, divulgando as boas notícias e as boas informações. A gente volta aí a qualquer momento com mais uma entrevista. Vamos que vamos.